Olá, queridos irmãos e irmãs. Mais uma vez estamos aqui com enorme alegria e gratidão, participando de mais um encontro da nossa querida Fake Online. Esperamos passar momentos agradáveis juntos, dividindo informações e reflexões, mas, sobretudo, compartilhando felicidade, pois é sempre um prazer compartilhar o rico Evangelho de Jesus. Antes, porém, como de costume no início dos trabalhos da Fake, realizamos uma prece, a qual convido a todos, onde quer que estejam, a me acompanhar nessa singela oração. Peço que, se puderem, fechem seus olhos, elevem o pensamento a Deus, ao Mestre e amigo de todas as horas, Jesus, e ao plano espiritual superior. Graças a Deus, Pai de infinito amor e bondade, amado Mestre Jesus, guias e mentores, amigos, irmãos trabalhadores, que sempre estão ao nosso lado, colaborando para a melhor realização do nosso trabalho, enviando as melhores energias. Agradecemos mais essa oportunidade de nos reunirmos em nome de Deus, em nome do nosso amado Mestre Jesus. Rogamos paz para o nosso trabalho e luz, para que possamos, em nossa humilde colaboração, depositar o melhor que temos em nossos corações. Pedimos por todos os nossos irmãos necessitados e que cada coração de cada irmão de nosso planeta e seu orbe seja tocado e aquecido pelo amor de nosso Pai de infinita misericórdia. E assim, felizes e agradecidos por mais esse encontro, pedimos humildemente a permissão para iniciar o trabalho de hoje, dando todos juntos, graças a Deus. Muito bem, meus irmãos, minhas irmãs, é sempre com enorme alegria que compartilhamos os conteúdos carinhosamente preparados pela nossa amada casa, agora também em formato virtual. Envolvidos em todo esse carinho, começamos, digamos, uma nova temporada em nosso canal, pelo menos para alguns de nós. E é claro, com enorme satisfação, compartilharemos essas reflexões com todos aqueles que amorosamente nos acompanham, agradecendo a participação de todos que nos assistem, dedicando atenção e principalmente paciência ao nos brindar com sua audiência. Muito obrigado, de coração. Nessa nossa nova fase, tentaremos fazer uma releitura do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que, como os demais, é um importante livro do Pentateuco de Allan Kardec. E assim sendo, convidamos a todos que nos acompanhem em mais essa encantadora viagem, cujo comandante da nave será o honorável codificador do Espiritismo. E o tema de hoje é: ciência e religião convergem ou divergem? Essa questão está no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Não Vim Destruir a Lei, no subitem A Aliança da Ciência e da Religião. E é uma questão que tem sido muito polêmica ao longo dos tempos e vê chegada a hora de ser esclarecida. Assim relatam os amigos espirituais. Segundo o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, ciência e religião são duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra do mundo moral. No entanto, essas mesmas leis tiveram o mesmo princípio que é Deus. Assim sendo, não podem se contradizer. Caso contrário, uma delas estaria errado e Deus estaria destruindo sua própria obra. Daí a conclusão que a divergência que sempre existiu só pode ser fruto da imperfeição e imaturidade humana, que traz a incredulidade e até a intolerância. Contudo, seguem os amigos espirituais,
são chegados os tempos da ciência e religião darem as mãos para o salto evolutivo, o qual o planeta Terra se aproxima. E como nada é por acaso, comentam que após 18 séculos chega a hora da humanidade viver uma nova era. E vejam que linda essa frase. E ninguém terá forças a se opor à lei do progresso, que é a lei de Deus. Peço por gentileza que guardem bem essa frase. Após 18 séculos, chega a hora da humanidade viver uma nova era. Nós entenderemos a seguir. Antes, porém, vamos tentar entender o que tudo isso significa a partir das definições de ciência e religião. Por definição, ciência, palavra originária do latim, scientia, significa conhecimento ou saber e representa todo o conhecimento adquirido através do estudo, da pesquisa ou da prática, da experimentação, baseado em princípios corretos. Mas como definir correto? Principalmente tratando da ciência. A ciência é viva, é algo dinâmica, que se movimenta rumo à evolução todos os dias. Nem precisamos ir tão longe. O que a ciência evoluiu nos últimos 100 anos? Tecnologias são desconstruídas dia após dia e substituídas por novas descobertas, por novas verdades. E isso se dá pela inteligência, pela evolução da humanidade. Já a religião, cuja palavra do latim religare, e o significado é religar, a religação do ser humano com Deus, e observem que, em sua definição, religião não contém nada que mencione crenças, rituais, dogmas, paradigmas, simbologias. Assim sendo, a intolerância, a polarização, o fanatismo não fazem parte da religião, em sua essência de religação com Deus. Mas quem é Deus? Ou melhor, o que é Deus? A resposta encontra-se na questão número 1 do Livro dos Espíritos. Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. O que significa dizer que nunca houve nada anterior a Deus, ou que Deus sempre existiu, mesmo antes do nada. Deus é eterno, não teve início, nem terá fim. E nesse curioso jogo de palavras, voltamos aos comentários dos amigos espirituais de que seria contraditório o erro, ou na ciência ou na religião, como acabamos de definir. Uma vez que Deus sempre existiu e criou tudo que existe, incluindo o ser humano inteligente, e esse, através da inteligência concedida por Deus, se dedica à ciência ou à religião, muitas vezes não entende o que está fazendo, chegando ao negacionismo. Talvez a palavra mais popular nos dias atuais, não é mesmo? Que o impede de mergulhar profundamente na verdade, se apresentando como escudo de suas próprias limitações. É o primarismo humano que o separa e muitas vezes o torna radical. Uma vez que ainda somos espíritos muito imaturos para compreendermos a obra de Deus. E já perdemos muito tempo. É preciso buscar, não há mais tempo a perder. Buscar a compreensão de onde viemos, para onde iremos, qual a razão de existirmos e por onde devemos começar. Felizmente, contamos com um Pai amoroso que pacientemente nos oportuniza o acesso da verdade que liberta. E sabedor de que ainda precisamos aprender muito, que temos um longo caminho a percorrer e muitas limitações, de tempos em tempos, o Pai de infinita misericórdia
nos envia seus emissários de luz a nos socorrer. Isso é muito consolador. Assim, lembrando da frase guardada no início dessa exposição, após 18 séculos, chega a hora da humanidade viver uma nova era. No século seguinte, se inicia a transformação descrita pelos amigos espirituais. Um breve resumo. Em meados do século XIX, em Paris, na França, havia uma verdadeira febre do então conhecido fenômeno das mesas girantes. Em vários lugares públicos, como bares e teatros, haviam verdadeiros espetáculos onde as mesas, ao se moverem, respondiam perguntas de populares curiosos, cujos objetivos eram fundamentalmente entretenimento, com natureza fútil e sem qualquer relevância, além, é claro, de haver muito charlatanismo e interesses comerciais. E é nesse momento que entra em cena Hippolyte Léon Denisard Rivail. O professor Rivail, que nasceu em Lyon, na França, em 3 de outubro de 1804 e estudou no Instituto de Educação Yverdun, na Suíça, no período entre 1815 e 1822, quando, aos 18 anos, tornou-se bacharel em Ciências e Letras, sendo um aplicado discípulo do grande pedagogo suíço Pestalozzi. O professor Rivail chegou a ser, inclusive, seu monitor, além de grande entusiasta dos seus métodos de ensino, onde a observação direta de sua natureza levava a um conhecimento amplo e global do assunto em estudo. A ideia era que, partindo-se da observação do todo, percebia-se a correlação íntima das partes constituintes do que se desejava aprender. Em outras palavras, era a observação de uma grande edificação, um shopping center, por exemplo, para entender a necessidade de aprender o cálculo estrutural de engenharia. Ou na medicina, a observação do corpo humano para entender a necessidade de aprender a sua anatomia. Ou mesmo na química, perceber a sensação de um sal para entender a necessidade de aprender a relação entre um ácido e uma base. Então o pensador, filósofo, professor profundo, arrojado e metódico trabalhador, Hippolyte Léon Denisard Rivail, começou a lecionar em 1834, publicando diversas obras sobre educação e tornou-se membro da Academia de Ciências Naturais de Paris. Contei essa história para que possamos entender quem era esse professor e por que da sua escolha. Mas continuando, em meados de 1855, a convite de um amigo, aceitou participar de uma reunião sobre as mesas girantes, uma reunião mediúnica. E nessa reunião teve acesso às primeiras psicografias, cuja primeira carta psicografada, surpreendentemente, foi direcionada a ele. Escrita por um espírito familiar, amigo de uma vida pregressa, que descrevia toda a sua vida atual com extrema precisão. O professor Rivail já estava surpreso com aquilo que se deparava. Afinal, ele era um cientista, não acreditava nas tolices das comunicações espirituais, das mesas girantes. Foi quando, na psicografia, o espírito amigo revelou que seu nome era Allan Kardec, no tempo em que conviveram juntos entre os antigos druidas do povo celta, na região da Gália, atual França. Resumidamente, druidas eram sacerdotes do lendário povo celta, sendo os maiores sábios e ditos possuidores de dons especiais. Eram conselheiros de reis e sacerdotes das tribos. Após a reunião, o professor Rivail, na peculiar inquietude de pesquisador, começou a frequentar outras reuniões no intuito de investigar a verdade e, sobretudo, a utilidade de tais comunicações.
E numa dessas religiões, o professor teve acesso a um conto que estava sendo escrito pelo romancista Frédéric Solier, quem já havia desencarnado. E surpreso, questionou quem estava escrevendo tal conto, uma vez que o autor já havia desencarnado. E ainda mais surpreso, conheceu as irmãs Baudin, Julie e Caroline, que tinham 14 e 16 anos, respectivamente. E em sua presença, as meninas terminaram de psicografar as páginas finais do referido conto, assinando como sendo o romancista já desencarnado. Como bom pesquisador, o professor levou a obra até um perito que validou a assinatura como autêntica. Não havia mais dúvidas. Estava diante de uma nova ciência que precisava ser experimentada e comprovada. E assim, através de muitas pesquisas e a participação de vários médios, incluindo as irmãs Baudin, surge em 18 de abril de 1857 a inquestionável obra O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. O Livro dos Espíritos é considerado um divisor de águas para a revolução da ciência e da filosofia. Tamanha era essa verdade que o espírito que orientou Kardec na elaboração do Livro dos Espíritos, conhecido apenas como Espírito da Verdade, o alertou que sua missão iria modificar o mundo e acrescentou que ele poderia recusar a missão se assim o quisesse. A espiritualidade, obviamente, já havia escolhido outros para executá-la caso o professor não quisesse fazer. Uma vez que seria uma missão árdua, que consumiria seu tempo, saúde e a própria vida. E nesse ponto, precisamos comentar algo de extrema relevância. Nascia o Espiritismo apenas como uma doutrina filosófica amparada pela ciência, mas foi a Igreja Católica quem o proclamou uma nova religião, lhe apresentando como o inimigo ideal. Isso está no livro de Allan Kardec, O que é o Espiritismo, capítulo 1, dependendo da edição, na página 140. E Kardec realmente, conforme previsto pelo Espírito da Verdade, sofreu intensa represália. O sucesso causado pelo Livro dos Espíritos trouxe uma revolta popular que, apoiada pela Igreja, onde médiuns foram chamados de bruxos e até perseguidos, chegando ao ponto do imperador da França, Napoleão III, proibir as reuniões mediúnicas. Outro fato relevante foi que alguns dos médiuns que enviaram seus relatos psicografados e utilizados na confecção do Livro dos Espíritos pleitearam direitos de participação, o que levou em seguida, em 1861, Allan Kardec a publicar o Livro dos Médiuns, que esclarece, orienta e ensina sobre como deve ser realizado o trabalho mediúnico e qual a sua finalidade. Uma espécie de manual de conduta para os médiuns, inclusive para o entendimento que eles não eram autores de suas psicografias, eram apenas veículo. E em 24 de abril de 1864, Allan Kardec finalmente publica o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. A incrível obra que, criteriosamente organizada e lógica, peculiar ao cientista Allan Kardec, apresenta um recorte do Evangelho onde aparecem pontos essenciais da obra de Jesus, o lado moral, ao qual o nosso querido Edivaldo Franco menciona como sendo a obra que coroa o tripé formado pela ciência, filosofia e religião. Ciência que é filosofia com consequências ético-morais de efeito religioso. Em 1865 e 1868 são publicados os não menos importantes livros O Céu e o Inferno e a Gênese,
complementando assim o Pentateuco de Allan Kardec. Fica pronta a base do Espiritismo. O plano espiritual, assim, se manifestava para impulsionar o avanço da humanidade. Não foi uma coincidência um renomado membro da Academia de Ciências Francesa ser cuidadosamente escolhida pelo plano espiritual para tal missão. Começavam as evidências de que a ciência e a religião caminhavam lado a lado. Mais do que isso, o plano espiritual, através da ciência da fenomenologia, operava pela religião, religação do homem com Deus, e caminhando mais 2 séculos, chegamos ao século XXI e cada vez fica mais evidente a atuação da ciência na função de facilitadora da obra do Pai, proporcionando a materialização do amor, o grande objetivo da religião, da religação. Átomos que se unem e formam moléculas, moléculas que se unem e formam células, células que se unem e formam tecidos, órgãos e, finalmente, os corpos físicos. O habitat ideal para o ciclo reencarnatório de incontáveis espíritos a caminho da evolução. E trago na lembrança o meu primeiro professor de Química, que definiu o átomo como sendo a menor porção da matéria. E ele ainda frisava, composto por prótons, elétrons e nêutrons. Só aí já temos 3 componentes. Então, como pode ser o átomo a menor porção da matéria? Já os prótons e nêutrons, que ficam no núcleo do átomo, são compostos de partículas ainda menores, conhecidas como quarks. E assim chegamos à física quântica, que estuda o microcosmos e desmistifica o que antes não se podia explicar. Ou seja, estamos falando das partículas fundamentais que constroem tudo o que há no universo. Existem inúmeros materiais sintéticos produzidos pelo homem, de grande utilidade na vida moderna, cujos componentes, individualmente participantes, devido à sua incompatibilidade, jamais se agrupariam naturalmente para formar matéria. Contudo, com o emprego da tecnologia, no binômio inteligência humana e o domínio científico, torna-se completamente factível. Convivemos com isso em nossos lares. Muitos materiais sintéticos, plásticos, são formados por coisas que, se não tivesse interferência humana, da inteligência humana, da tecnologia, não poderiam ser feitos. E se ampliarmos esse conceito, como poderíamos atribuir toda a formação do universo ao acaso? Não existe acaso, meus irmãos. O que existe de fato é uma inteligência suprema que organiza com maestria e perfeição tudo aquilo que existe. Essa inteligência é Deus. Meus irmãos, não subestimemos a obra de Deus, que por puro amor nos concedeu tudo o que existe para sermos felizes. Outro exemplo da convergência da ciência com a religião pode ser constatada no extraordinário trabalho de caridade realizado no lar de Frei Luís, no maior centro espírita do Rio de Janeiro, cujo mentor espiritual é um sacerdote católico. A religião verdadeira não é sectarista. E lá, onde o Dr. Paulo César Frutuoso, médico oncologista, formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e mestre em medicina pela Universidade Federal Fluminense, professor de medicina em várias universidades, autor de 7 livros, indo para o 8º, os quais relacionam a medicina ao espiritismo, realiza um trabalho maravilhoso em cirurgias espirituais realizados por médicos desencarnados materializados. Seus livros e palestras comprovam, com fotos e depoimentos, sobretudo com métodos científicos, a realização de tais cirurgias. Podemos trazer alguns exemplos que explicam de forma coerente diversos procedimentos. Um deles é a esterilização ambiente
para realizar uma cirurgia espiritual. Utilizando-se o ozônio, substância capaz de eliminar 99% dos micro-organismos presentes no ambiente, no caso cirúrgico, podemos fazer toda a asepsia local. Mas como conseguir o ozônio? Bem, uma explicação bem superficial sobre isso. A produção do ozônio, ela se dá pela instabilização de moléculas de oxigênio. Na verdade, os átomos eles têm que encontrar outros átomos para se estabilizarem. Então, 2 átomos de oxigênio formam o ar, o O2, na presença de corrente elétrica, aglutina um terceiro átomo de oxigênio, se transformando em ozônio, que é o O3. Imaginem, com tanta energia manipulada no ambiente de cirurgias espirituais do Frei Luiz, o que não faltará é corrente elétrica, para que o oxigênio se transforme em ozônio, fazendo asepsia local. Outro exemplo é a anestesia. Através da manipulação de energia pelos médicos desencarnados, os neurônios dos pacientes produzem endorfinas e encefalinas que funcionam como anestésicos poderosos. Segundo o Dr. Paulo, essas substâncias têm capacidade anestésica 200 vezes maior que qualquer tipo de anestesia. E o mais relevante é que isso é a ciência atuando na cura, na causa de Deus. Em seus depoimentos, o Dr. Paulo César deixa claro que a medicina espiritual é muito mais avançada que a convencional, naturalmente. Inclusive relatando que acontecem muitas cirurgias espirituais que ainda não temos condições de compreender, o que está em conformidade com o Livro dos Espíritos. Se formos recorrer a esse livro, várias vezes o Espírito da Verdade assevera que os encarnados do planeta de provas e expiações ainda não têm condições de entender certas questões, o que é natural e compatível com o nosso primarismo, com o nosso nível de ignorância. O Dr. Paulo, no seu livro A Face Oculta da Medicina, destaca ainda os médiuns de efeitos físicos e sua enorme doação de ectoplasma para possibilitar a materialização. E ele acrescenta que durante tal doação, os médiuns permanecem em sono profundo. Como não acreditamos no acaso, lembramos quando Jesus, da transfiguração de Jesus, quando ele vai até o Monte Tabor e convida os apóstolos Pedro, Tiago e João para acompanhá-lo. E eles adormecem enquanto Jesus se encontra com os profetas Moisés e Elias. Não seriam médiuns de fenômenos físicos doando ectoplasma? Meus irmãos, o planeta Terra tem cerca de 40 bilhões e 500 milhões de anos. E Jesus já estava lá como governador planetário. Não será possível que os milagres realizados por Jesus sejam apenas frutos do seu profundo conhecimento da ciência, associado, é claro, ao seu amor angelical? Penso que o Consolador prometido que recebemos, a doutrina espírita, que busca de forma lógica e racional alicerçar as nossas fundações de convicções e sustentadas pelo amor, o pilar principal das leis de Deus, trará o equilíbrio entre a intelectualidade e a moralidade, a base que necessitamos para a nossa evolução. E completando nossa reflexão de hoje, menciono um trecho do livro de Kardec, Obras Póstumas, cuja declaração os espíritos não deixam dúvidas a respeito da grande missão evolutiva trazida pelo plano espiritual, em que os espíritos relatam que os amigos do além-túmulo já prepararam o solo, aconselhando Allan Kardec a lançar as sementes que a ele foram confiadas,
de forma que o planeta Terra finalmente saia da penumbra e dos nevoeiros intelectuais. E quando Allan Kardec, no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, afirma que a fé inabalável é capaz de enfrentar frente a frente a razão, ele está colocando a ciência e a religião juntas, porque não haverá contestações entre as duas, ficando claro que a ciência é um veículo de impulsão do religare, da religião, cujo principal objetivo é o retorno aos braços do Pai, onde alcançaremos a verdadeira felicidade. Graças a Deus. E assim, vamos terminando o nosso encontro de hoje, convidando a todos para a nossa prece de encerramento. Peço que procurem relaxar, onde estiverem, da forma que for possível. Elevem seu pensamento ao Mestre Jesus, à espiritualidade superior, e vamos nos religar ao Pai, de infinito amor e misericórdia. Graças a Deus, Pai de infinito amor e bondade, amado Mestre Jesus, guias e mentores espirituais, amigos, irmãos trabalhadores, irmão José, mentor espiritual de nossa amada casa, irmão Ramatiz, que da Casa do Grande Coração nos auxilia com as melhores informações, as melhores inspirações para o melhor proceder de nosso trabalho. Agradecemos a maravilhosa oportunidade de nos reunirmos em nome de Deus para falar sobre Jesus e seu Evangelho, rogando paz, harmonia e amor para todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, de todo o nosso planeta e seu orbe. Assim, pedimos humildemente a permissão para encerrar nosso encontro de hoje, dando todos juntos, graças a Deus. Me lembro de ter ouvido alguém citar que o compositor Jorge Benjor jamais teria feito uma letra de uma música triste. E lembrei de uma de suas letras que começava dizendo: lá fora está chovendo, que até parece um início triste, mas alegremente ele continua: mas assim mesmo eu vou correndo só para ver o meu amor. E termina dizendo: que maravilha, que coisa linda é o meu. Não o meu, o nosso mestre e amigo de todas as horas, Jesus. E assim é Deus, nos enviando através do plano espiritual ferramentas como ciência e religião para irmos ao encontro do nosso verdadeiro amor, que não é deste mundo. Fiquem com Deus e muita paz. Até o nosso próximo encontro. Tchau.